Ministro do STF admite que regra corta liberdade e gera ambiente de medo na internet. Pessoal, o que aconteceu no dia de hoje pode mudar completamente o cenário político no Brasil e o detalhe mais grave, ninguém ainda percebeu. O Brasil, pessoal, entra em estado de choque com a confissão histórica de um magistrado de dentro do próprio Supremo Tribunal Federal sobre os rumos da censura dentro do Brasil. O ministro André Mendonça quebrou o silêncio e admitiu publicamente que as regras da corte para punir as plataformas digitais vão limitar de forma direta a liberdade de expressão na internet, provocando um severo efeito inibidor no debate político. A declaração confirma o que a oposição sempre denunciou sobre o clima de perseguição e os bloqueios de perfis que marcaram as redes nos últimos anos sob o comando do tribunal. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te revelar como essa nova ordem obriga as empresas a apagarem conteúdos previamente e por que o cidadão comum corre o maior risco de ser silenciado no dia de hoje. Mais de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas. Estamos com a meta de 100 mil inscritos no canal. Então chega aí dando like, se inscrevendo, habilitando o sininho na confiança. E sem mais delongas, pessoal, vamos para o nosso giro de notícias aqui com o próprio ministro André Mendonça defendendo a liberdade e o direito de ir e vir do cidadão comum. Vamos ouvir aqui o que se fez ainda foi, além dos casos específicos do artigo 21, que são as questões de cunho sexual, se incluíram outras formas de responsabilidade no artigo 21. E agora, mais do que isso, não só uma responsabilidade subsidiária. Estamos expressamente consignando que é uma responsabilidade solidária. Eu estou apenas dizendo que, na situação atual, nós estamos gerando um efeito inibidor, porque as plataformas, com razão, para se preservar, vão excluir conteúdos havendo dúvidas sobre o conteúdo. Em especial, porque quando nós vamos para o item 5 da tese, nós estamos incluindo ali um rol de responsabilidades, agora em novas hipóteses, que são tipificadas como crime. E a avaliação sobre o que é ou não é crime nem sempre é uma avaliação simples. Tanto é que mesmo nós, em julgamentos de situações criminais ou de casos criminais, temos divergência de entendimento se está comprovado ou não está comprovado uma determinada conduta típica que enseje a responsabilidade. Nesse ponto específico, inclusive, há, por parte dos embargos... Pessoal, para entender o que o ministro está falando aqui. Ele diz que mesmo para um juiz, é difícil, quando acontece um crime, deles, às vezes, tipificarem da forma correta, ou de todos os juízes terem o mesmo entendimento. Agora me explica como é que uma plataforma digital, um Facebook, o Instagram, o YouTube, vai tomar essa decisão de excluir o post, de excluir o vídeo. Muitas vezes ele vai excluir o vídeo do cidadão comum que não fez nada de errado. É isso que ele está falando, e com todo sentido. Não existe um preto no branco, isso aqui é crime e acabou. Né? Às vezes até uma sátira, alguma coisa pode ser excluída da plataforma, algum post que não tenha nada a ver, né? Então é muito difícil se para um próprio juiz fazer esse tipo, na verdade, de argumentação quanto a um crime, tipificando ele ou não, né? É difícil. Imagina para uma plataforma com milhões de posts todos os dias, essa análise precisasse sendo realizada por IA, por alguma coisa do tipo. Imagina a quantidade de BO e posts excluídos de pessoas comuns que não tem nada a ver com a história, que serão um pedido apagados. Que se considere aquilo que é manifestamente crime. E nesse ponto,
também é um ponto de divergência da minha parte. Aquilo que manifestamente é crime, eu até faria, nós já elencamos uma série de novas hipóteses para ensejar a responsabilidade das plataformas. Agora, que seja aquilo que, ao menos manifestamente, você tenha a possibilidade de enquadrar ou de visualizar que é crime, sob pena de um novo efeito inibidor, porque as plataformas, por cautela, para não serem responsabilizadas, elas também, nesse ponto, elas vão retirar os respectivos conteúdos. Nós estamos, na verdade, atribuindo a um terceiro, ministro Fux, particular, a decisão para dizer se é ou não crime, sob pena de ele, fazendo um juízo equivocado, ele vir a ser responsabilizado por um ato de terceiro. Então tá aí, pessoal. Imagina se ela exclui seu post e você entra na justiça contra essa plataforma. Então a plataforma, pessoal, está com uma faca de dois gumes, né? Se ela exclui o post do usuário, o usuário pode meter um processo na plataforma. E se ela não exclui, ela pode receber um processo do próprio STF. Me diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui, a gente tá com aquela meta de 100 mil inscritos no canal. Dá o like, se inscreve, habilita o sininho na confiança. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.